Eu tentei assim, me preparar bastante. É um tema que para mim também é difícil. A minha esposa esteve me ajudando todos esses dias aí que eu faltei com algumas ajudas para que eu pudesse me concentrar nesse modo. Agradeço a Deus também pela vida da minha esposa, se eu puder orar por ela também, está aí. Você vira a moça mais linda aí do auditório, você sabe, né? Esposa do Clóvis, com certeza. A Raquel. E que Deus tenha misericórdia de nós, use a minha vida, a vida de vocês, para a gente crescer como igreja, no conhecimento de Deus. Essa é a nossa vontade. E seja assim a vontade de Deus. Então vamos orar. Senhor, a gente te agradece pelo fato de que, primeiramente, a gente está vivo. O Senhor tem permitido que a gente esteja caminhando nessa igreja. E aqui a gente tem ouvido a Tua palavra, Pai. O Senhor tem tratado o nosso coração. O Senhor tem nos ensinado aqui nesse lugar. Que seja assim mais uma vez, Senhor. Que nessa manhã a gente possa entender o Teu propósito para a nossa vida. Que a gente possa viver de um modo mais agradável a tudo que o Senhor é para nós, sobretudo aquilo que foi demonstrado na cruz do Calvário pela morte do Teu Filho, Senhor. Nós te amamos, Senhor, na nossa limitação do nosso amor. A gente reconhece que a gente é bem menor, infinitamente menor do que você, Senhor. Diante de nós há um conhecimento que é espiritual, que a gente não pode compreender se isso não for revelado pelo Teu Espírito Santo. A gente pede então pelo Teu Espírito Santo sobre nós nesse dia, Senhor. Que o Teu Espírito fale conosco, Senhor, por favor. Grave a Tua palavra no nosso coração. Nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se eu sou um carro de corrida, eu só sou feliz correndo uma corrida. Tem a história de um missionário, né, que deu origem para aquele filme, de inspiração para aquele filme Carruagem de Fogo. Esse cara é um corredor, atleta, que disputaria as Olimpíadas e depois ganharia medalhas e tal. Esse filme é um filme sensacional. Recentemente eu li uma crítica, tipo assim, os 10 piores filmes que ganharam o Oscar. Site secular. Aí na sequência eles colocaram o quê? Carruagem de Fogo. Porque é um filme cristão. É um filme totalmente cristão. É defesa do cristianismo. Então a galera não gosta, e diz assim, não, ganhou o Oscar, mas foi injusto e tal. Nesse filme Carruagem de Fogo tem uma fala, cara, daquele cara que é cristão e corre, e é uma fala muito impressionante. Ele diz assim, eu sinto que quando eu corro, Deus se alegra. Por quê? Porque a vocação que ele tinha para ser atleta estava sendo desempenhada. Deus fez aquele cara para ele correr e ele era o melhor do seu tempo. Você sabe que a história dele é uma história real, né? Nas Olimpíadas ele se recusa a participar de uma prova no domingo. Esse cara era um crente que entendia no seu tempo que domingo era o dia do Senhor de noite. Ou seja, a Bíblia está dizendo assim, ó, isso daqui é o que você não é. O que dizem que você é, não é o que você é. Agora eu vou mostrar para você o melhor caminho da felicidade, o excelente, que é você cumprir aquilo por qual você foi chamado. Seu chamado é esse aqui, ó. A sua satisfação está na lei do Senhor. A palavra lei aqui pode significar conselho também, que é a palavra Torá. Aqui está escrito Betorá, na lei. Beleza? O que o salmista está dizendo? Que em vez de seguir o conselho dos ímpios, você vai seguir o conselho de Deus para a sua vida. E aí a sua vida vai ser outra. Agora é outro caminho, é tudo diferente. Nessa lei, nesse conselho, nessa Torá,
vai meditar dia e noite, você vai pensar de noite, isso tem que estar no seu coração direto. Você não é crente? Você já não fez o módulo lá, conexão, daqui fazendo, né? O segundo módulo, então, pô, com certeza. Acabou, galera. Até semana que vem. Forte abraço. Bom sábado para todo mundo. A gente se vê aí em Itacoatiara, puro suco. Valeu, resolveu. Pô, seria fácil assim, não seria? Mas a gente vai ver que não é tão fácil assim. Então, olha só, a gente precisa buscar, primeiro, as perguntas que são corretas para a gente avaliar o nosso próprio coração. Então, a gente tem que tentar perceber qual é a nossa própria cosmovisão. Pô, Cláudio, mas eu fui criado na igreja, nasci na igreja, fui batizado criança, aí fiz profissão de fé, e só fui crente a vida toda. Pô, Liz aí, ó, menininha, batizada, vai ser crescida na igreja, né, Liz? Nem isso precisa. Pô, e aí? A cosmovisão minha, Clóvis, vai ser necessariamente cristã? O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em perguntas que são fundamentais. Eu tenho que pensar, cara, qual o sentido das coisas para mim? Eu tenho que pensar o que é o mundo, o que é a realidade, o que é a vida. Existe verdade ou não existe verdade? Verdade relativa, como muitos dizem e tal. Porque é bem possível, queridos irmãos, que a nossa cosmovisão não seja totalmente cristã, essa que é a parada. Entende? Quando a gente montou o edifício da nossa vida, a gente às vezes pegou peças emprestadas para montar a nossa visão do mundo que não se encaixam plenamente com o cristianismo. Vai ter uma hora que a gente vai ter que, como um brinquedo desse Lego, que você monta as peças, e aí você fez um caminho errado, vai ter uma hora que você vai ter que desmontar. Meu filho ama esses Legos irritantes que diz assim, 7 anos mais é o tempo que você demora para montar o Lego, 7 anos é a idade dele. Cara, com aquelas peças daquele tamanho que ninguém encaixa, ninguém puxa, aquele negócio horrível, tem que botar óculos e minha esposa fica atormentada dentro de casa com aquilo. E ele vai montando, ele ama aquele negócio, fica horas ali com aquilo. Só que se ele fizer o caminho errado da montagem, ele tem que desmontar tudo para refazer o caminho todo de novo. Aí é a hora que ele fica doido. Ah, moleque doido, rapaz, o moleque fica doido, velho, fica doido. Aí ele grita, tem hora que ele grita, ai, não tô conseguindo. A mamãe resolve tudo. Mamãe, não tá. Ai, fica com a raiva. Eu penso assim, cara, você tá montando isso, mas jogar futebol. Mas ele quer montar, a gente quer montar a nossa vida em algum alicerce. Só que a gente, cara, às vezes monta o alicerce errado. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que desmontar tudo de novo e refazer o caminho. Mas esse é um caminho, irmãos, extremamente doloroso. Pô, você tá indo. Você tá indo, tá? Se existe. Estava vendo um documentário, vai ter gente que vai achar o documentário meio desrespeitoso e tal. Aí eu nem vou recomendar o documentário para ninguém ficar chateado. Mas no documentário, cara, o cara dizia assim, uma pessoa entrevistando, e se eu disser para você que eu sou, sei lá o quê, para falar sobre essas mudanças, né, de imagem. Que na verdade, cara, a Bíblia vai traduzir pra gente que o problema está lá em Gênesis, da queda. Em Gênesis, o ser humano não queria ser aquilo que ele foi projetado para ser. É isso. Eu não quero ter a imagem que eu tenho. Eu não quero ter o sexo que eu tenho. Eu não quero ter a vida que eu tenho. Eu não pedi para nascer. Né? Lulu Santos falando isso, né? De modo revoltoso contra Deus. Eu não pedi para nascer.
perder. Então, ele acha que ele é o capitão da própria vida, do próprio destino. Na queda, a gente quis ser outra coisa. A cosmovisão cristã vai dizer que Deus criou o documentário que eu estava falando, né? Aí o cara diz assim no documentário: e se eu disser para você que eu sou uma mulher, e aí, o que você acha? Aí a pessoa diz assim para ele: pouco me importa, pode ser, beleza, aquilo que te faz feliz. Aí ele fala assim: se eu disser que eu sou um gato, beleza, começa a minha vida com você. Aí ele fala assim, aí a pessoa diz: aquilo que você imagina está ótimo, é a sua realidade. Aí ele diz para ela assim: e se eu disser que você não existe? Você vai parar de existir? Essa aqui é a realidade? O que eu imagino é a realidade? O que eu quero ser é a realidade? É assim mesmo? O engano aconteceu. Pô, Clóvis, então você está dizendo que Rousseau é um cara assim, de Satanás e tal? Porque você falou isso, né? Então, Rousseau não foi um cara legal não, cara. Agora, sei lá, aí vou deixar com Deus. Aí Deus vai saber se ele se arrependeu, se não, nem sei nada da vida dele. Eu sei que esse cara criou essa cosmovisão a partir do iluminismo. Por que eu botei iluminismo em Rousseau? Cara, porque só no iluminismo você tem Rousseau, Hobbes, Voltaire, e Locke, e Burke, e você tem uma opção de gente. E aí, uma pessoa mais criteriosa ia dizer assim: pô, Clóvis, é isso, você generalizou e tal. É para mostrar que eu estudei mesmo que eu botei específico aí. Na foto de Rousseau, o cara não está fazendo nada, esse é o mal, né? A vida sem trabalho, oficina do diabo, não é isso? Pô, minha mãe dizia isso, não está na Bíblia não, gente? Isso, exatamente. Aí, o cara não estava fazendo nada, estava sentado olhando por nada. Aí ele começou a pensar: pô, o que eu vou dizer que é a vida, já que eu não acredito em Deus, não acredito nesse negócio de cristianismo, mas eu tenho que dar um sentido para esse troço. Então a criação é a matéria autocriada. Tipo assim, aceita aí. Surgiu alguma coisa que foi criada por ele mesmo e que você não pode ter Deus nessa equação, acabou. A terra se criou. Como foi, eu não sei. O que é a queda? É o surgimento da propriedade privada. Então, existia paz até que alguém cercou o terreninho lá e falou: pô, vou plantar aqui nesse terreno. Não. O que a Bíblia diz para você? Deus criou todas as coisas. Nada se criou sozinho, beleza? Segundo, o que é a queda? É o homem se distanciar da vontade de Deus. Não é isso não. Pô, você vê lá, Caim e Abel. O que aconteceu com Caim e Abel? Tinha o mundo todo para esses caras habitarem, não tinha problema com propriedade privada nenhuma. Caim vai lá e mata o seu irmão. Por quê? Ele começa a invejar o irmão. Porque Deus se agradou no coração, não do dele, que o coração dele era mau. Deus ainda fala para ele: Caim, toma cuidado, ó. O mal está batendo na sua portinha, está dormindo na sua soleira, dormindo na porta da sua casa. Se você deixar entrar, ele vai te dominar. A redenção vai ser o quê? A revolução marxista, comunista, socialista, etc. Então a gente vai construir a salvação assim. O que está sendo dito é salvação. Se você ler os textos desses caras, a linguagem é bem religiosa mesmo, porque estavam olhando para o cristianismo e fazendo um modelo deles diferente, para fugir do modelo cristão. O Gonçalves ele, ó, cara, 50 anos de boemia. Você já viu a letra dessa música? Cara, a letra é assim: ele tinha deixado de ser boêmio para viver com a família dele. Tomou a melhor decisão da vida dele, que é sair do bar,
virar noite e viver em casa. Só que aí ele vai defender que em casa ele não encontrou a felicidade. Por quê, galera? O problema está no coração mesmo, lá em Gênesis, lá, o problema está no coração caído. Aí em casa ele também não é feliz. Aí ele pensa assim, pô, vou voltar para a vida boêmia, para ver se eu encontro a felicidade. Aí ele pede permissão, né? Boêmia, não, que a mulher dele não devia aguentar ele dentro de casa, né? Pô, devia ser chato demais. Aí a mulher dele dá esse conselho para ele, pô, vai lá, volta para sua vida boêmia, vê seu inferno dentro de casa, vai, cara, volta para sua vida boêmia, volta pro bar, vira a noite lá no bar. E aí ele, poxa, volta pro bar, para virar a noite no bar, e a mulher dele se contenta em ser amada em segundo lugar. Cara, a música é ridícula, porque o primeiro lugar é a boemia do coração dele. Então a mulher diz assim, não, tudo bem, você vai lá pro bar, vive sua vida boêmia, eu não me importo não, porque depois da boemia você me ama mais do que a tudo. Me ajuda aí alguém. Tá quanto? 38? Obrigado. Mamonas Assassinas, não tive nem coragem de botar o nome das músicas e nada disso, que é só coisa sinistra. Não vai me dizer que você não gostava de Mamonas aí. Ó, ninguém levanta a mão, beleza? Ninguém olha pro lado. Cara, aí vem Mamonas mesmo totalmente escrachado, cantando, né? Para você se libertar e tirar o Robocop dele e tal. É a música dos Mamonas. O que você deve entender, galera? Está tudo cheio de cosmovisão. É a visão do mundo dessa gente que está falando ali com a gente. Só que a gente pode olhar como quem critica à luz da palavra de Deus e como quem recebe e aceita no coração. Renato Russo aqui está mal com essas exposições, no sentido de se sentir ferido e chateado, desgostoso por algo que seja exposto, mas que o que seja percebido aqui nesse lugar seja o teu bom perfume, a tua boa mão, que o Senhor fale com cada coração individualmente, fazendo aquilo que eu realmente não tenho condições de fazer, Senhor. Que esse módulo sirva para marcar nossa vida de modo que ele se pareça com o teu Filho Jesus, Senhor. Esse é o nosso interesse. Vai muito além de uma questão de conhecimento, mas o Senhor precisa mudar o nosso caráter profundamente, a minha própria vida, Senhor, por favor, a vida dos meus irmãos, Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Apesar de toda essa estrutura que a gente tem aqui, Pai, o que mais importa é a Tua presença. Amém. Então a gente tem, poxa, esse biscoitinho, água, a gente tem essa estrutura tão legal, Senhor, mas que não pode faltar a Tua presença nesse lugar, Senhor. Por favor, esteja conosco mais uma vez. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Tem que levar em consideração é que cada um de nós está comprometido com a sua própria cosmovisão. Então, assim, a sociedade está sendo moldada por isso também. Então, por exemplo, se eu sou um profissional, eu vou influenciar e vou sofrer influência. Se eu sou um artista, se eu sou um cientista, eu vou influenciar e vou sofrer influência, eu sou professor. Então, a gente tem que entender que isso também não é nada somente desproposital. Então, tipo assim, não sei se você está entendendo. Esse rapazinho aqui, ele de repente
vai dizer assim, cara, eu não penso em cosmovisão, nem sei o que é cosmovisão, estou colocando minhas letras ali, meu coração. Então, ele está expondo exatamente essa cosmovisão dele, de modo intencional ou não. No entanto, vários artistas têm plena consciência da sua cosmovisão, sabe, que são marxistas, que são feministas, e declaram isso com certeza, assim, sem problema nenhum. Porque o argumento naturalista, que é seguido por aqueles outros autores que a gente colocou ali, o argumento é assim, Deus não existe, então a moral não pode partir de Deus. Mas, cara, tem algumas coisas ali na moral que são boas. E aí você vai perguntar em qual critério? Eles não sabem. Qual critério você vai estabelecer o que seja bom e o que seja ruim? Aí vão tentar definir o que seja bom e o que seja ruim. Tem muitos argumentos nesse sentido. Mas, sem Deus, você não consegue estabelecer uma moral que seja contrária, por exemplo, à preservação das espécies dentro do naturalismo, do pensamento naturalista. Em que sentido que isso vai acontecer? Então, assim, o que te impede, ou te impediria de, como no argumento do Tim Keller, que foi compartilhado aí recentemente no grupo do IBRAE, e o IBRAE vai trabalhar com essa perspectiva apologética, assim, que vai ser bem interessante. Não sei se ainda dá tempo de se inscrever, sei que já começou, mas aí fica essa dica para vocês. O Tim Keller diz o seguinte argumento: poxa, olha só, você está numa rua, você sabe que você não está sendo visto, filmado, você está vendo uma senhora idosa e ela está caminhando, e ela está com uma bolsa cheia de tesouros ali, preciosidade. Ninguém está te vendo, te filmando, e você vive numa sociedade em que não existe uma lei que diz que você não deve roubar. Beleza? Então você não tem o impedimento da lei, o impedimento legal. Você poderia pegar a bolsa dessa moça, dessa senhora, sem fazer mal para ela também, assim, tipo, ela não ia oferecer resistência, aquele bem, que ela nem lembra que tem o bem dentro da bolsa. Ela tirou dentro da bolsa, esqueceu, e aí ela vai usar. Não tem lei de impeça de roubagem, ninguém está vendo tudo escuro. E aí? O que te impede de roubar essa pessoa? Você roubaria essa pessoa? É a primeira questão que ele coloca. E se você não roubaria, por que você não roubaria a pessoa? O que ele vai argumentar, cara, é que no final das contas, o cristianismo, quando entra em contato com o Império Romano, ele muda a nossa visão do mundo completamente. Então agora, quando a gente olha para essa cena, a gente não olha com a ótica de um pagão, de um bárbaro, sei lá o que. A gente olha com a ótica de um cristão. O relacionamento, ter mais de uma pessoa, aquilo que gerou um inferno na nossa vida, na verdade, essa característica que a gente tem de semelhança com o nosso Deus. O nosso Deus na Trindade se relacionava. Então, ele é um só, em três pessoas. Ele é um só comunitário. Ele é um só na sociedade que é essa Trindade. Por isso que nenhum homem é uma ilha. Por isso que o náufrago que não é náufrago quase enlouqueceu. Porque a gente não está preparado para viver sozinho. Porque o Deus que criou a gente era um Deus que sabia o que era relacionamento. A melhor explicação para a existência de Deus é justamente a existência do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Existe esperança pela eternidade em todos os povos e existe diversidade, né? Como eu argumentei agora, Deus é tudo. Não tem alguma coisa ali no meio, um ponto e vírgula. O argumento linguístico.
tem duas obras que falam desse argumento linguístico com outras palavras, né? Uma se chama Milagre de Anne Sullivan, um clássico aí no cinema, 1957, sei lá, alguma coisa assim, 60 e pouco. Um filme meio antigo, aqueles coloridos do computador, você assiste aí em algum desses canais. O Milagre de Anne Sullivan é um filme que vai mostrar uma menina que é cega e surda. Então, não sei se você sabe, né? Mas deveria pressupor, né? Existem pessoas que nasceram cegas e surdas. E aí, vou testar pela última vez ainda, assim. Pô, a gente viu o trabalho da galera aqui, né? Imagina você ensinar linguagem de sinais, assim, língua de sinais. Imagina você ensinar, pô, uma dificuldade. Imagina você ensinar uma pessoa cega ao braille, outra dificuldade. Mas imagina você ensinar uma pessoa que seja cega e surda. Como você vai fazer isso? Essa professora aqui, chamada Anne Sullivan, ela criou um método para fazer isso. Por isso que o nome do filme é O Milagre de Anne Sullivan. E quem estuda linguística vai saber o seguinte, que qual é a questão da linguagem que é apresentada no filme? É que ninguém aprende a linguagem sozinho. Muito provavelmente, esse é um dos problemas do naturalismo. A linguagem para os seres humanos partir de Deus. Por quê? Porque os seres humanos sozinhos não conseguiriam produzir linguagem. Tem um outro caso famoso na história, que é esse chamado menino de Aveyron, que é um caso na França, de um menino que ficou perdido antes de aprender a comunicação, a linguagem. É base para aquele filme Mowgli, não tem essa história, essa lenda do Mowgli e tal? É esse caso aí do menino. O menino fica perdido numa floresta lá, e ele cresce naquela floresta. E o que se percebe? É que ele não aprendeu linguagem nenhuma. Porque se ninguém te ensinar a linguagem, você não aprende. Então, como que a linguagem surgiu? Num Deus que disse. É isso que a Bíblia vai falar para a gente. Disse Deus. Deus sabia falar. Beleza? Disse Deus, haja luz. Tem que ser aprendido somente no start, na raiz, no início desse Deus. Aqui a gente não encontra o conforto completo, porque a gente não está em casa, está fora de casa, a gente é estrangeiro. A gente aqui está peregrinando, a gente não tem repouso. Mas vai chegar o momento em que a cidade de Deus vai descer dos céus, e isso é Apocalipse, Nova Jerusalém, Novo Céu e Nova Terra. A cidade de Deus vai descer, e os habitantes da cidade de Deus agora vão ter descanso, vão ter casa. E Agostinho vai falar sobre essa perspectiva de redenção. Como que a gente consegue aplicar esse primeiro momento à nossa própria vida? Então, a gente deve evitar o dualismo. O que é o dualismo? É a gente separar o espaço da igreja como aquele que a gente habita e o espaço da sociedade que a gente foge daquilo lá. Então, aqui a gente é a igreja, lá a gente não é. Se você tem um filho adolescente, por exemplo, cara, você tem que estar inserido no mundo dele. O que ele está ouvindo? Está ouvindo aquele cara ali, L7? Pô, vou ouvir as músicas desse cara. É seu trabalho, beleza? Hoje, o que eu tenho feito? Assisto todas as chatices que meus filhos assistem. Um negócio, gente, insuportável. Pode ser, faz 5:12, só para a gente ter uma noção. Posso ler com vocês? Porque aquilo que eles fazem no oculto, Efésios 5:12, aquilo que eles fazem no oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as obras. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos,
e Cristo resplandecerá em ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O Senhor tem sido bom com a gente, misericordioso, porque assim é o seu caráter. Nós cremos na tua palavra, na tua santidade, na tua fidelidade, no teu amor, na tua misericórdia. O Senhor é grandioso. Os céus e a terra revelam realmente a sua glória, Senhor. Nós temos visto a tua boa mão sobre nós durante todos os dias da nossa vida, inclusive aqueles que não caminhavam contigo podem perceber hoje que o Senhor cuidou deles, assim como eu, desde antes do encontro que eles tiveram contigo, Senhor. Muito obrigado. Toda a nossa confiança está em ti, todo o nosso desejo, toda a nossa esperança, toda a verdade está em ti, e por isso a gente pede e clama pela tua misericórdia sobre nós, mais uma vez nessa tarde, Senhor. Obrigado por a gente ter podido se alimentar, Senhor. Obrigado por a gente poder voltar para esse lugar. Que aqui a tua palavra brilhe mais uma vez, Pai, para que as nossas vidas brilhem também diante dessa sociedade na qual a gente vive, Pai. Porque a gente pede, a gente espera que seja assim, confiados em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. É assim. É o que Jesus falou para a gente fazer. Eu dei um exemplo para ela. Eu falei, poxa, eu tenho um curso de redação, e aí uma vez eu percebi, isso já tem uns anos, que na antessala do curso de redação dava para ouvir toda a aula de redação. E a gente oferecia 2 aulas lá, que era tipo um combo, assim, que o aluno queria pagar o combo, que era português, porque tinha uma prova com língua portuguesa e uma prova com redação, português e redação. E aí a pessoa ou pagava o combo ou pagava só uma das 2 disciplinas. Mas quem tinha direito às 2 disciplinas, obviamente, pagava mais caro. Eu percebi, cara, que tinha uma aluna que chegava sempre na hora da aula que ela não tinha pagado. Beleza? E o verbo pagar pode ser assim, pagado, beleza? Pagar, ganhar e gastar pode ser abolido no final do particípio. Aí, ela não tinha pagado o curso. E ela simplesmente sentava na sala, ouvia a aula toda. Esperta, ela ouvia a aula toda de português. E eu saquei que ela pegava até um caderno para botar. Ela só não via a cara do professor. E aí depois ela entrava na aula de redação que ela tinha pagado. E aí ela fazia aula de redação. Aí, cara, na hora que eu vi que ela fazia aquilo me deu raiva na hora. Porque ser humano, né? Eu pensando assim nas fraldinhas dos meus filhos. Pô, meu irmão, tô lá eu naquela gincana do Guanabara, correndo de um lado pro outro, para pegar a fralda, semana da beleza, não sei o quê, Guanababy, para a glória dele, na lógica dele, tentando chegar perto daquilo que ele faria, né, na nossa vida. Eu comentei sobre o argumento do Tim Keller aqui, e eu não completei o argumento, mas no vídeo fica bem claro. Depois eu posso tentar compartilhar o vídeo com vocês. Então, vou compartilhar o material com os líderes de célula, e depois só você pedir para o seu líder, beleza? Esse vídeo vem junto com o material. O argumento do Tim Keller era assim, que as pessoas decidem não roubar aquela senhorinha, e ele coloca mais alternativas. Ele diz assim, você decide isso por causa de você decide isso por causa dela, ou nenhuma das opções anteriores. E ele diz que a maioria das pessoas diz que é por causa dela. E aí ele vai provar que essa é a transformação que o cristianismo fez no mundo. Você ama o próximo como a si mesmo, entendeu? Você considera o próximo, você não vai roubar a pessoa, porque, cara, ela é imagem e semelhança de Deus. Por isso que o cristianismo fez, que foi realmente totalmente diferente do mundo antigo. O outro passou a ter valor. Tem um esquema por cada respiração da sua vida. Ele pagou por cada centímetro da sua vida. Ele pagou por tudo.
mesmo tempo, a gente vai impactar o nosso tempo ao mesmo tempo, porque a gente vai ser essa cultura que é totalmente contrária a todos esses valores que são materialistas, que são relativistas e que são mentirosos na verdade, porque é isso que a palavra de Deus diz pra gente. Então, eu tentei trazer esses exemplos nesse sentido, da gente ver que quando a gente vive mesmo e é transformado pelo Espírito Santo, a gente vai impactar de algum modo, né? Agora a gente vai entrar no momento novo da aula, que é o seguinte: agora a gente vai mergulhar mesmo naquilo que é chamado de doutrinas da graça. Então a gente vai olhar com mais cuidado para a cosmovisão cristã, que você já aprendeu que toda cosmovisão tem um início, que a gente chama, né, de criação, beleza? Tem uma crise, que no nosso caso, e a gente sabe que isso é verdadeiro, foi o momento da queda. Tem algo que a gente chama de redenção, que é a salvação, e no cristianismo ainda tem algo melhor, que a gente chama de consumação. Só que a gente declara a nossa fé, a gente professa a nossa fé de modo mais sintetizado, porque alguém poderia perguntar assim: o que você crê? Isso aqui, ó, lê a Bíblia. Lê isso tudo aí, cara. Aí você vai entender. É mais ou menos assim, né? Aí tem um resumo desse negócio, que foi um resumo feito na Catedral de Westminster. Esse resumo a gente chama de Confissão de Fé de Westminster. A nossa igreja subscreve essa confissão de fé. Então, tipo assim, a nossa igreja declara a fé nesse molde aí, nesse padrão, que a gente entende que é o padrão bíblico, é o que a Bíblia manda a gente seguir. Tranquilo? A gente é criado à imagem de Deus, então existe algo em nós que é chamado de imago Dei, imagem de Deus. Essa imagem tem algo do caráter de Deus na criação, e é isso que torna a gente especial, a excelência da criação, a glória da criação. Você percebeu que os seres humanos são os últimos a serem criados? Naquela ordem lá de Gênesis, você vai perceber que depois que os animais são formados, Adão vai dar o nome lá para os animais, vai dizer: pô, isso aqui, Deus, parece uma vaca. Com certeza, vaca. Pô, aí, maneiro, hein, cada um? Show. E esse aqui? Elefante. Tem cara de elefante, né? Com certeza, elefante. E aí Adão vai dar nome, ou seja, Adão está numa categoria diferente daqueles animais. Essa criação que Deus faz, ela é perfeita e boa. Então aqui, nessa criação, não há mal. Deus cria tudo de um modo bonito, perfeito e maravilhoso. Deus, maravilhoso, cheio de amor. A salvação, ela acontece por meio da obra de Jesus Cristo, só que ela ainda espera aquilo que a gente chama de consumação. Então, a gente é salvo, e a gente crê, e eu vou defender isso hoje como confissão de fé e a própria Bíblia, que uma vez salvo, a gente é salvo, e acabou, a gente é salvo, não está salvo. Mas a vitória da cruz de Jesus é como se fosse a vitória numa batalha em que você meio que garante a vitória final ali naquela batalha. Aí teve esse fato histórico da Batalha da Normandia na Segunda Guerra Mundial, né? Que é chamada aquela posição de cabeça de ponte, que é você conquistar um território que você sabe que o seu inimigo já foi derrotado. É questão de tempo, só você tem que esperar o tempo. A gente vive esse tempo entre aquilo que a Bíblia chama de já e ainda não. Já está resolvido, mas falta a volta de Cristo. É esse momento de tempo que a gente vive. A vitória está decretada, a gente canta aqui: o inimigo foi derrotado, né? A morte não pode me impedir. A gente canta isso aqui, mas a gente está esperando lá aquele dia final, que vai ser o dia anunciado em Apocalipse. Jonas, é interessante que a crise de Jonas é contrária à nossa crise, né? Às vezes a gente entra em crise assim: pô, mas será que essa pessoa vai ser salva? Se ela não for, né? Como que eu vou ficar? Eu vou ficar triste? Jonas não.
O problema de Jonas era, Deus vai salvar aqueles caras, cara, que droga. Que não fossem salvos de jeito nenhum. Como é que Deus vai salvar essa gente? A crise dele era ao contrário, porque Deus salvava, né? E ele ficava chateado com aquilo. Jonas vai dizer que ao Senhor pertence a salvação pertence a Deus, a vingança pertence a Deus também. A Bíblia mostra pra gente que a gente não tem autoridade sobre algumas coisas. Isso é bom, cara, porque a gente não domina a nossa vida por completo. A gente é diferente de Deus. Isso é bom. A gente se cansa, ele não. Se no final das contas mudar alguma coisa, na minha cabeça não vai ter problema nenhum, beleza? Jesus volta, ressurreição, glorificação, juízo, novos céus e nova terra, e é isso, galera. Isso vai ser daqui a pouquinho. Então, volta de Jesus. Há uma ressurreição, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. O que vai acontecer? Aqueles que estiverem mortos, os que dormem, vão ressuscitar primeiro, vão receber um corpo novo glorificado. Como que isso vai acontecer? Não sei, Paulo mesmo vai dizer que é um mistério. Se é mistério para Paulo, imagina para mim e para você, beleza? Paulo vai dizer que isso é mistério. Jesus volta, os primeiros que dormem são ressuscitados, glorificados. Os que vivem e são fiéis a Ele, os seus, são transformados num piscar de olhos. A gente vai ser glorificado, vai haver um juízo, todo mundo passará pelo juízo, todas as pessoas, todos grandes e pequenos. Lembra desse hino, né, que a gente cantava, né? Grandes e pequenos o juiz vão te encarar, todos grandes e pequenos, todo mundo vai estar diante desse justo juiz, depois do julgamento, novos céus e nova terra. É interessante que isso deve ser prazeroso, isso deve ser bom, isso deve gerar gratidão no seu coração, é o fato de que Deus te salvou. Que a gente estava morto no nosso delito e pecado, como diz a Bíblia, né? E o morto não consegue reagir. Bom, existe antes uma lógica dos sem religião. Os sem religião vão pensar assim: pô, Deus não existe, não preciso de Deus, não preciso de nada disso, não preciso de ninguém para me salvar. Eu lembro de um poema que era preferido lá do Nelson Mandela, em que o poema vai dizer que ele era o capitão da própria vida. Essa é a ordem dos sem religião. Minha vida é minha, eu mando, isso que vocês estão falando aí é loucura total, não preciso de Deus, não quero saber, etc. A lógica dos religiosos é: eu sou bonzinho, eu cumpro as regras, sempre fui legal, sou pessoa justa e honesta. Por incrível que pareça, eu já contei isso para vocês, né? Eu dei aula para traficantes de drogas. Esses caras se achavam bons, justos, iguais a mim. Não, a gente é vítima, a gente faz o que a gente quer fazer, justiça social, o Estado largou a gente, então a gente está reagindo, mas a gente é justo. Essa é a lógica do Evangelho. Eu preciso de Deus. E o Evangelho grita isso para a gente a todo momento. Ninguém é salvo porque cumpriu as regras. Ninguém é salvo porque foi bonzinho e fez tudo certo. Gênesis 3 é a queda. Romanos 3, Paulo vai dizer: todos pecaram, foram separados da glória de Deus. Não justo sequer. Todos pecaram, sem exceção. Para os católicos, um católico mesmo não acredita, se ele entender o catolicismo, ele não acredita que ele é salvo pelas obras, beleza? Mas ele acredita que as obras participam na salvação dele. Então, assim, seria injusto a gente dizer que o catolicismo prega isso, que a salvação é pelas obras.
Mas o catolicismo não diz que a salvação é pela fé somente. É pela fé também com obras. 50% obras, 50% Deus. Pô, até que a gente não está tão mal, né? Estou 50% maneiro. Tem dia que eu acordo bem. Aí já é zoeira, né? Se você for católico como eu, não leva no coração não, beleza? Você já não é mais. Porque para os arminianos, o homem está mal, doente, mas doente. Para a gente, 100% morto. Um morto não reage, um morto não responde. Um morto, a não ser que seja como Lázaro, pelo poder de Deus. Tem que ser pelo poder de Deus. Diz que o morto assim, ó, vem para fora. E não vem. Jesus diz, vem para fora. E ele vem. É assim. O morto só ouve a voz de Jesus. Qual é o espaço para as obras então? Bom, uma acusação que você faz aos reformados é, cara, se vocês não creem nas obras para salvação, aí vocês são acomodados, né? Vocês não fazem nada, vocês não evangelizam ninguém, vocês são desse jeito aí de vocês. Mas se você olhar no histórico, quando essas acusações foram feitas, não havia um histórico para você olhar dentro da igreja reformada. A igreja reformada, cara, faz muitas obras, como você vê na nossa própria igreja. A igreja reformada sempre pregou o evangelho. Os grandes missionários aí no mundo são reformados também, né, considerados calvinistas. Então isso nunca foi motivação de preguiça. A questão é que a obediência no evangelho é resultado do amor e gratidão. Então, tipo assim, a gente não faz nada para a gente conquistar algo. A gente não faz nada para ser salvo. A gente não faz nada para garantir isso também não. Por quê? Porque Cristo já fez, Cristo pagou, Cristo garantiu, é tudo Cristo. É somente Cristo. Essa é a nossa fé. Constantes. Quero a galera que contestava. E aquele grupo lá dos arminianos? Ah, então, aquele grupo acreditava nisso também. Deus elegeu. Beleza? Então a eleição, a escolha, não é algo que um cristão que não seja católico vai ficar em crise. Se você está em crise, aí, pô, vamos ter que conversar bem aí. E aí ele olhando para o futuro, para o final do filme, ele vai saber assim, pô, Clóvis vai crer. E aí ele elege baseado, ele escolhe baseado na minha resposta futura. Ou que é a resposta reformada. Essa escolha de Deus é incondicional, não depende da minha condição, não depende de mim, Clóvis, ela não depende da minha escolha, mas somente de Deus, da escolha dele, do propósito dele. Agora, que propósito é esse, Clóvis? Então, esse, meus irmãos, é um mistério. Não faço ideia. Não faço. 9:6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram a ser filhos de Abraão, ao contrário, por meio de Isaac, sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais, que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa, é que são considerados descendência de Abraão. Foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente, Sara terá um filho. E esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. E como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente para esse propósito, mostrar em você o meu poder,
para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, endurece a quem Ele quer. Elege, o Espírito Santo vai lá e toca no nosso coração, faz o nosso coração de pedra se transformar num coração de carne. O Espírito Santo faz aquele que era cego enxergar, faz aquele que era surdo ouvir, faz aquele que era morto reviver. Agora, por que o Espírito Santo toca no coração de alguns e outros não? Não sei. Jesus falou com Nicodemos: o vento sopra onde Ele quer. A gente ouve a voz, a gente não sabe onde vem e para onde vai. A gente não tem como saber qual era o plano de Deus, o propósito de Deus, a mente de Deus. A gente não tem como saber. A mudança de cosmovisão, a gente vai se transformando e nem tudo se transforma de uma hora para outra, né? Infelizmente, né? A gente gostaria de, cara, entendi o Evangelho, agora eu não falo mais palavrão, eu não minto, eu não desejo as coisas do mal, eu sou totalmente perfeito e maravilha, e vou viver até a volta de Cristo. Mas não, a partir dessa obra do Espírito Santo no nosso coração, a gente vai ter um desafio agora, que é viver com Cristo, né? E às vezes tem que se reavaliar, se arrepender. A conversão vai gerar isso, arrependimento do nosso coração, fé. Aí o Léo conseguiu fazer lá de um jeito tal que vai aparecer o nomezinho da pessoa aqui no telão. Vamos ver se vai ser seu nome. Vamos lá, rufem os tambores. Ana Luísa Soares de Lima e Bernardo Rupert. Quem são? Bernardo, chega aí, Bernardo. Ana Luísa. Aí, só a galera do outro, foi mais, pessoal. Do Sinodal de Dort, né? Mas assim como a Confissão de Fé de Westminster, né? Foi uma reunião histórica realmente, eram os grandes pensadores, assim, pastores do seu tempo reunidos na Holanda, pessoas de diversos países e professores universitários também, que na época, né, a universidade se comportava como uma universidade cristã, a matéria de teologia era obrigatória e tal. E aí esses homens se reuniram e fizeram esse acróstico aí, que é TULIP, que seriam 5 pontos, chamados 5 pontos da fé reformada, né? Ou do calvinismo. TULIP é da tulipa, né? Seria uma versão para tulipa lá, que é aquela flor que é o símbolo da Holanda, né? As tulipas na Holanda. Talvez você já tenha tido a oportunidade de visitar esse lugar aí, que é perto de São Gonçalo ali, tem um campo assim de tulipas, já tem um moinho de vento, coisa linda. Significa que é uma depravação em todas as esferas humanas. O que é a depravação, né? A inclinação para o mal ou para o pecado. Eles não defendiam que os seres humanos faziam todo o mal quanto eles podiam fazer. Então não é assim, todo mundo faz o máximo de mal e aí o mundo estaria destruído, obviamente. Mas eles defendem que todas as áreas da nossa vida, todas as esferas humanas foram tocadas por esse mal, foram contaminadas por esse pecado, foram levadas à morte, então, por conta do pecado. A gente viu isso muito claramente lá no texto de Gênesis, que eu mencionei. Então, o relacionamento do homem com Deus foi rompido, o relacionamento entre si foi maculado também, o relacionamento com a natureza foi maculado também. A própria vontade do homem em se olhar no espelho e querer ser Deus, igual a Deus, isso mostra o fruto daquele pecado ali, daquela maldade.
Então é nesse sentido que a gente está defendendo. Tem todos esses textos aí, mas todos os textos estão anotados também naquele resumo que eu trouxe para vocês. Então, a gente tem textos tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, principalmente os textos de Efésios, Colossenses, Romanos. Paulo vai dizer que a gente está morto em nossos delitos e pecados. O texto em que Paulo vai defender que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então é nesse sentido que a reprovação total acontece. Então todas as áreas da nossa vida, em todas as esferas, em todas as relações que a gente possui, tudo foi manipulado pelo pecado. Então, a gente não sabe qual critério que Deus usa para escolher, a Bíblia fica em silêncio em relação a isso, mas a gente consegue perceber pelos textos bíblicos que Deus escolhe. E a única forma da gente sair desse estado de morte espiritual é se Deus der vida para a gente. Então a gente não consegue dizer sim, se Ele não revelar a glória dele para a gente não consegue dizer que quer, se Ele não quiser primeiro mostrar para a gente a sua beleza, a sua bondade, a sua justiça. Então é nesse sentido, é incondicional porque não depende da condição do homem. Então não está baseado numa fé prevista, mas está baseado no amor condicional de Deus, incondicional de Deus, no sentido de que Ele elege amar e vai amar até o fim. Aí você deve lembrar daquela comparação que eu fiz com o pastor que estava adotando a menina, né? Pô, a menina fez tudo errado lá para que não fosse adotada, e ela foi adotada porque ele escolheu amar, ele quis que fosse assim. E aí ela entendeu o amor de Deus, aquilo que é a adoção na Bíblia. Isso serve como significado para a gente também. O sacrifício de Jesus, né, a morte substitutiva dele, foi limitada no sentido de não ser grandiosa e tal. Mas não é isso que a palavra quer dizer. A palavra aqui quer dizer que foi específica. Então, essa expiação do sacrifício de Jesus é eficaz para aqueles que creem em Jesus Cristo, e se creem é porque foram alcançados pela graça, e se a graça os alcançou, a graça é dom de Deus, e essa graça não vem dos homens para que ninguém se envaideça. Então é nesse sentido aí, ou seja, o sacrifício de Cristo seria suficiente na sua perfeição para perdoar o pecado de toda a humanidade, mas esse sacrifício só se aplica de modo eficaz na vida daqueles que foram eleitos, e a gente tem alguns textos que vão demonstrar isso para a gente. O verso 1, que aqui eu vou ler logo o verso 1 direitinho, né, para não ficar bem aquele negócio diferente ali, ó. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: ó, você não está sozinho. Uma grande multidão salva. Aqui são os eleitos, pessoas que foram salvas. Perceba, eles não estão em crise em relação ao juízo de Deus. Deus vai fazer a sua justiça. Então vai ter gente que vai ser salva e tem gente que não vai ser. Jesus disse isso desde sempre. Não é salvação universal nunca. Não são todas as pessoas salvas. Nunca foi assim. Só que nessa hora, quando Deus fizer justiça, você vai gritar comemorando. É a voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia! A salvação, o poder, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Ó, a revelação do Espírito Santo de Deus, através da palavra revelada, a gente declara que nós somos maus. Nós somos maus, totalmente maus. Não fizemos nada de bom para sermos escolhidos. No entanto, Cristo deu a vida pelos seus, os eleitos, a igreja, que é o que a Bíblia diz. Ninguém pode resistir à graça de Deus. É o que a Bíblia diz. A graça de Deus vem sobre nós, transforma a nossa vida, Ele nos escolhe, Ele muda a vida do endemoniado, da endemoniada e de todos aqueles que Ele quer mudar. Os escolhidos vão perseverar
até o fim, que a gente crê que a gente vai ser salvo. É nesse sentido que a gente crê. Pela tua boa mão, que tem cuidado de nós sempre, Senhor. Quando a gente olha para a tua obra, Senhor, os teus grandes feitos, desde a tua criação, ao sacrifício do teu Filho Jesus, a obra do Espírito Santo em nós, que nos revelou uma beleza realmente incomparável, Senhor. Diante dela a gente só poderia dizer sim. Beleza do teu Evangelho, da tua mensagem, Pai. Poxa, a gente só tem a te agradecer, Senhor. Que dia maravilhoso a gente poder se debruçar sobre as doutrinas da graça, que mostram como você é grande e a gente é pequeno, como a gente não merecia nada, mesmo assim a gente foi alcançado pelo teu Evangelho, Senhor. Essa maravilhosa graça que nos alcançou e transformou a nossa vida, e a gente tem a segurança que a nossa vida foi transformada definitivamente, Senhor. O Senhor mesmo declara que nada nos separa do teu amor, então a gente está garantido nisso. A gente sabe que no que dependesse da gente, a gente iria falhar, a gente iria se perder. O Senhor conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos, mas a gente declara que pela tua fidelidade a gente vai ser fiel até o fim, Senhor. É pela tua fidelidade, Pai. Senhor, que em breve a gente viva aquele dia de Apocalipse 19, Senhor, em que no meio do teu povo, em uma só voz, a gente vai louvar o teu nome pela tua salvação, e a gente vai agradecer o seu nome pela sua justiça também, Pai. Nesse dia, muito mais de ti será revelado a nós, Pai. A gente se contenta com aquilo que o Senhor quis revelar para nós nesse momento agora. O que traz contentamento para o nosso coração é que o teu Filho nos amou, ele resolveu nos amar, ele carregou o nosso pecado na cruz e a nossa maldade. Teu Filho se fez filho dos homens para que a gente pudesse ser teu Filho agora, Senhor, Filho de Deus. Que a gente te agradece, Senhor. Muito obrigado, Pai.